Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 17. Capítulo 214. Enquanto Odin se absorvia em pensamentos, Thor terminou rapidamente de relatar os eventos da Batalha de Nova York e passou para o assunto que mais desejava discutir. Pouco depois da Batalha de Nova York, Nick Fury, o diretor da S.H.I.E.L.D., se aproximou de mim e me contou sobre o Deus da Luz, disse Thor, olhando cautelosamente para o pai. O Deus da Luz? Endal interrompeu, parecendo surpreso e confuso. Ele não conseguia se lembrar de nenhuma menção a um Deus da Luz na tradição asgardiana. Thor assentiu. Sim, e o fenômeno de luz que cobriu Jotun em Midgard, Asgard e até outros reinos, está tudo conectado a este Deus da Luz. Essa revelação surpreendeu a todos. Odin, que estava sentado em seu trono, levantou-se abruptamente. Thor, explique-se, exigiu Odin. Quem é esse Deus da Luz de quem você está falando? O fenômeno da luz que se espalhou pelos 9 reinos era sem precedentes. A simples ideia de que fora causado por um único indivíduo era incompreensível, mesmo para o poderoso rei de Asgard. O rosto de Odin ficou tenso ao contemplar a magnitude do poder necessário para cobrir os 9 reinos com luz. Tal força estava além da imaginação. Ele não pôde deixar de levar o assunto a sério. Frigga e Endal, ambos percebendo a gravidade da situação, trocaram olhares preocupados. Frigga, em particular, sempre sentirá algo durante aquele fenômeno, uma conexão inexplicável entre ela e o evento. Ela até questionou Odin sobre isso depois, mas não encontraram respostas. Thor respirou fundo antes de finalmente revelar a identidade do misterioso Deus da Luz. O Deus da Luz não é outro senão o Cavaleiro Branco, declarou Thor. Na boca de seus seguidores, ele é chamado de Balder, e na mitologia humana, ele é considerado o segundo filho de você e de minha mãe e meu irmão. A sala ficou em silêncio atordoado. O Cavaleiro Branco era o Deus da Luz. O mesmo ser responsável pelo fenômeno da luz nos 9 reinos? Odin, Frigga e Endal ficaram chocados além das palavras. O Cavaleiro Branco não só possuía o poder de alterar a realidade, como agora parecia também ter controle sobre uma força tão imensa que poderia afetar os 9 reinos. A expressão de Endal congelou enquanto ele processava o que Thor havia dito. Seria verdade que Odin e Frigga tinham outro filho, um irmão de Thor? Quando isso aconteceu? Ele se perguntou. Enquanto Endal lutava para compreender a situação, percebeu que Odin e Frigga se entreolhavam em choque e confusão. Nenhum deles parecia saber do que Thor estava falando. Odin apertou seu cajado com força com a mente a mil. Será que ele tinha um filho que desconhecia, um filho tão poderoso? Não fazia sentido para ele, e chegou a cogitar que Thor pudesse estar enganado. No entanto, antes que Odin pudesse expressar seus pensamentos, Frigga falou primeiro com a voz cheia de certeza. Eu acredito, disse ela para a surpresa de todos. Ele é meu filho e irmão de Thor. Odin e Thor ficaram perplexos, enquanto Endal observava tentando juntar as peças. A certeza de Frigga era inabalável quando ela continuou. O fenômeno da luz era ele. Frigga explicou a forte sensação de conexão que sentirá durante o evento da luz e como tudo de repente fez sentido. Suas palavras deixaram Odin atordoado e Thor radiante. Endal, por outro lado, sentiu que tudo estava começando a se encaixar. Isso não pode ser, começou Odin, ainda inseguro. Frigga, você sabe que nós nunca tivemos. Mas Frigga interrompeu, falando com uma convicção inabalável. Eu sei o que senti e sei que ele é meu filho. Ao ouvir sua fé inabalável, até Odin, que havia se mantido inflexível momentos antes, começou a vacilar. Será que Frigga realmente estava certa? Teria ele, de alguma forma, esquecido ou ignorado a existência daquela criança poderosa? A sala ficou em silêncio enquanto todos se debatiam com a declaração de Frigga. Odin, agora visivelmente em conflito, finalmente falou novamente. Saberemos com certeza quando o encontrarmos pessoalmente, disse ele, ainda com uma ponta de dúvida. Ele queria ver o Cavaleiro Branco com os próprios olhos. Só então seria capaz de dizer se aquela figura misteriosa era realmente seu filho. A aura divina, a energia divina, Odin tinha certeza de que a reconheceria imediatamente se fosse de fato seu filho. Enquanto Odin tentava entender tudo aquilo, ele se absteve de desanimar Frigga. Ela estava convencida demais, e Odin decidiu que era melhor esperar até que pudessem confirmar as coisas por si mesmos. Frigga, por outro lado, estava cheia de esperança e entusiasmo. Ela aguardava ansiosamente o dia em que conheceria o filho que acreditava ser seu. Virou-se para Thor e disse, conte-me mais sobre o que aconteceu desde então. Enquanto Frigga e Thor continuavam conversando, no distante reino dos Elfos Negros, Malek estava realizando uma reunião com seus companheiros Elfos Negros. Tem certeza de que o éter está em Midgard? Perguntou Malek, com os olhos brilhando de malícia. Um elfo negro vestido com uma armadura negra assentiu firmemente. Sim, nós confirmamos. O éter está em Midgard. Um sorriso sinistro se espalhou pelo rosto de Malek. Ele sabia exatamente onde ficava Midgard. Era o reino dos humanos. Se o éter estivesse em Midgard, seria um alvo fácil. Se o éter estivesse em Asgard, teria sido muito mais difícil recuperá-lo. Mas em um planeta frágil como Midgard, tomá-lo seria uma tarefa simples. Quando eu tiver o éter em minhas mãos, os Asgardianos, e especialmente Odin, pagarão pelo que fizeram, disse Malek com uma risada fria.
Capítulo 215. No reino sombrio de Svartalfheim, Malek e os Elfos Negros estavam prontos para colocar seu plano em ação. Após confirmarem que o éter estava na Terra, eles decidiram desistir de um ataque direto a Asgard. Em vez disso, optaram por se infiltrar na Terra, contornando as defesas de Asgard por enquanto, com a intenção de recuperar o éter antes de confrontar os Asgardianos. Os Elfos Negros seguiram para um ponto fraco no espaço entre os reinos, uma zona de convergência que lhes permitiria entrar na atmosfera da Terra sem serem notados. Enquanto a nave enorme e sombria flutuava no ponto de convergência, Malek e seus guerreiros se sentiram confiantes. Isso fazia parte de seu plano há milênios e agora, com a tecnologia adequada, eles penetrariam na atmosfera da Terra. Terra, manhã cedo em Londres, Greenwich. No alto do céu, envolta em invisibilidade, a nave de guerra em forma de cruz dos Elfos Negros entrou na atmosfera da Terra. Após um breve momento pairando, a nave acelerou em direção à cidade de Nova York, onde o éter estava localizado. A cidade de Nova York ainda estava em processo de reconstrução após ataques anteriores, e operários e civis pararam de repente, olhando para o céu com crescente pavor. Emergindo de seu estado camuflado, o enorme navio de guerra preto e cinza lentamente se tornou visível. O pânico se instalou rapidamente. Os nova-iorquinos, veteranos de invasões alienígenas, reconheceram imediatamente a tecnologia avançada e começaram a fugir. Gritos ecoaram pelas ruas enquanto as pessoas corriam para salvar suas vidas, temendo outra invasão. Malek e seus guerreiros dentro da nave ficaram brevemente confusos ao ver humanos fugindo com tanta familiaridade, mas não estavam interessados em lidar com o que viam como seres fracos e inferiores. Um canto escondido de Nova York. Sid ergueu a cabeça e sua visão aguçada identificou facilmente a enorme nave dos Elfos Negros no céu. Uma expressão de cumplicidade cruzou seu rosto. Então os Elfos Negros e Malek finalmente vieram buscar o éter, ele murmurou para si mesmo, nem um pouco surpreso com a chegada deles. Sede da SHIELD. Ao mesmo tempo, os sensores da SHIELD detectaram a nave. Os agentes se apressaram para retransmitir a informação. Diretor, detectamos uma nave não identificada. Não é de nenhuma civilização terrestre conhecida, relatou um agente da SHIELD. O rosto de Nick Fury escureceu ainda mais. Malditos alienígenas. Estão ficando mais ousados a cada dia, rosnou. Então, sem hesitar, latiu ordens. Levem a mensagem aos Vingadores e me tragam o comandante Chitauri agora. Torre Stark, Nova York. Em instantes, Tony Stark, o Capitão América e o restante dos Vingadores receberam um chamado urgente. Tony, localizado bem no coração de Nova York, foi o primeiro a reagir. Ótimo. Exatamente o que precisávamos. Mais convidados indesejados, Tony murmurou baixinho enquanto se vestia. Com uma rajada de propulsores, sua armadura do Homem de Ferro disparou pelo céu em direção à nave alienígena. O navio de guerra Elfo Negro. À medida que a nave descia para Nova York, causava destruição em seu caminho, destruindo prédios e rachando o solo sob ela. Os Elfos Negros emergiram da nave com seus elegantes trajes cinza escuros e armas de energia conferindo-lhes uma presença imponente. Encontre o éter, ordenou Malek com a voz cheia de confiança. Os Elfos Negros se espalharam, procurando metodicamente pelo éter. O próprio Malek saiu da nave, examinando a área com desdém pelos humanos aterrorizados. Nada me impedirá, declarou. Naquele momento, uma figura com uma armadura vermelha e dourada cruzou o céu, pairando logo acima da cena. Pare aí mesmo! Tony Stark gritou, sua voz amplificada através do traje. Então, de qual lugar remoto do universo você saiu desta vez? Capítulo 216. Assim que ele saiu, Malek, com seu cabelo branco, pele clara e olhos azuis, olhou para a armadura voadora no céu com uma pitada de surpresa. Os Midardianos têm essa tecnologia? Embora um pouco surpreso, ele não se deteve no assunto. Com um aceno casual, os Elfos Negros em armaduras pretas e cinzas ergueram suas armas de energia e começaram a atirar na figura voadora de Tony. Svi, svi, svi. Explosões de energia vermelha riscavam o céu. Apesar de estar preparado, Tony Stark se esquivou de vários tiros, mas nem ele conseguiu escapar de todos os ataques. Finalmente, uma rajada de energia vermelha o atingiu, fazendo-o voar para trás. O poder dessas explosões vermelhas era substancial. Ocasionalmente, ao atingirem um prédio, deixavam crateras enormes, muito mais destrutivas do que as armas de energia dos Chitauri. Ao ver o Homem de Ferro ser arremessado para trás, os Elfos Negros zombaram. Humanos, eles acham que podem nos parar. Ao mesmo tempo, Pepper Potts, testemunhando tudo isso pela tela, sentiu o coração apertar e rezou desesperadamente. Nick Fury, da SHIELD, também viu a cena e imediatamente se virou para interrogar o recém-capturado comandante Chitauri. Essas são suas pessoas? Vocês, Chitauri, não desistiram e agora estão tentando invadir a Terra novamente? O comandante Chitauri congelou diante do questionamento de Fury e negou. Aqueles não são Chitauri. Dá para perceber só de olhar. Então quem são eles? Fury perguntou, fingindo raiva enquanto seus olhos brilhavam de suspeita. O comandante Chitauri, sem perceber as táticas sutis de Fury, olhou para a tela antes de hesitar. Eles devem ser Elfos Negros. Elfos Negros? Após uma breve explicação do comandante Chitauri, ele disse, parece que esses Elfos Negros estão procurando por algo. O objetivo deles? Os olhos de Fury brilharam enquanto ele examinava as imagens de satélite.
percebendo que os elfos negros estavam de fato procurando por algo enquanto atiravam em qualquer um que não cooperasse. Ocasionalmente, eles lançavam bombas bizarras que, ao detonar, engoliam qualquer coisa que estivesse por perto. A simples visão dessas armas causou um arrepio na espinha de Fury. Felizmente, Tony Stark ainda estava lutando contra os elfos negros, embora sua armadura estivesse sofrendo danos devido aos ataques contínuos. Ao ver Tony perdendo terreno lentamente, a expressão de Fury escureceu. Tony não conseguiu resistir para sempre. Mas quando as coisas pareciam terríveis, uma figura verde apareceu, aliviando instantaneamente o fardo de Tony e dando algum alívio a Fury. No campo de batalha, Hulk. Ao ver o gigante verde furioso, Tony sentiu uma onda de alegria. Malek, notando o gigante verde de longe, ficou visivelmente surpreso. Midar tem esses monstros? Ele ficou atônito. Em sua mente, a Terra deveria ser um planeta fraco, mas ali estava um ser tão formidável. Então, a figura vermelha zumbindo como uma mosca perguntou a Malek quem ele era e o que ele queria. Malek acenou com a mão, sinalizando para os elfos negros cessarem o fogo. Embora pudesse lidar com os dois, ele preferiu adiar. Não havia previsto enfrentar esse cenário e não trouxe um grande exército. Agora, ele estava secretamente pedindo reforços. Em breve, mais elfos negros chegariam com navios adicionais. Então, ele veria como esses humanos poderiam impedi-lo de encontrar o Éter. Malek zombou. Eu sou o rei de Svartalfheim, disse ele lentamente, vim ao seu mundo em busca do Éter. Entregue-o e partiremos imediatamente. O Éter? Que Éter? Nem Tony nem Fury tinham ideia do que Malek estava falando. Entretanto, os olhos do comandante Chitauri brilharam com a compreensão. Parece que a joia da realidade apareceu. Um sorriso se espalhou por seu rosto ao imaginar Thanos obtendo a joia da realidade. Ele começou a planejar como escapar e dar a notícia ao seu mestre. Enquanto seus pensamentos divergiam, Malek, vendo a confusão dos humanos, projetou uma imagem do Éter no céu. Um líquido escuro e rodopiante com um tom carmesim fluía pela projeção, exalando uma presença sinistra. Esse é o Éter? Tony franziu a testa, pensando no que era e por que os alienígenas estavam atrás daquilo. O Éter pertenceu a nós, elfos negros. Perdeu-se em Midard, explicou Malek. Sinto que ele está por perto. Humano, é do seu interesse não nos atrapalhar. Assim que o encontrarmos, partiremos. Tony hesitou por um momento. Nesse momento, o Capitão América chegou e perguntou: o que está acontecendo? Tony resumiu brevemente a situação, mantendo um olhar atento sobre os elfos negros. Malek não os apressou. Ele observou em silêncio, indiferente aos humanos que se reuniam. O que um enxame de formigas poderia fazer? Se ele quisesse, poderia destruí-las todas com facilidade. Além disso, ele estava contente em esperar. Quer esses fracos entregassem o Éter ou seu exército chegasse, ele o obteria de qualquer maneira. Malek acreditava que quando seus navios chegassem, nenhuma resistência humana seria capaz de detê-lo. Com o passar do tempo, mais vingadores chegaram. Gavião Arqueiro, Viúva Negra e até mesmo alguns heróis menos conhecidos das fileiras civis. Quando todos se reuniram, os reforços de Malek finalmente chegaram. Tony Stark e os outros olharam para cima com expressões sombrias. Vários pequenos navios de guerra saíram da camuflagem e se revelaram no céu. Humanos, vocês não podem impedir isso, disse Malek calmamente, olhando para Tony Stark. Os rostos de Tony e dos outros ficaram ainda mais sombrios. De repente, estrondo. Um raio colorido de arco-íris caiu do céu. O que? Isso é. Os Vingadores se iluminaram com esperança enquanto Malek e os Elfos Negros franziram a testa. A Bifrost, murmurou Malek. Capítulo 217. Ao ver o raio colorido não muito longe, o rosto de Malek escureceu. Não havia necessidade de adivinhar. Asgard havia enviado alguém. De fato, quando a luz desapareceu, uma figura musculosa segurando um martelo de prata apareceu diante deles. Thor, Gavião Arqueiro e os outros ficaram muito felizes. Thor assentiu, virou-se e encarou Malek e os outros elfos negros à distância, dizendo em voz profunda: Malek, deixe a terra com seu povo. Você não é bem-vindo aqui. Contanto que você entregue o Éter, nós partiremos, respondeu Malek. Antes que Tony e os outros pudessem perguntar a Thor o que era o Éter, Thor instintivamente recusou. Isso não vai acontecer. O Éter está nas mãos do meu irmão agora. Ele não pertence a você, pertence ao meu irmão. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, Malek e os outros elfos negros ficaram atordoados. Irmão? Malek não era um estranho para o Asgardiano que o antecedeu. Ele sabia que esse cara era filho de Odin. Seu irmão, aquele tal de Loki. O Éter está com ele? Malek perguntou surpreso. Não, é com meu outro irmão, disse Thor, orgulhoso. Sugiro que você vá embora enquanto pode. Com a força do meu irmão, não tem como tirar o Éter dele. Poupe-se do constrangimento. Ao ouvir isso, Malek sentiu-se aliviado. Finalmente, ele sabia onde estava o Éter. Ele então olhou para Thor estranhamente, como se estivesse assistindo a uma piada se desenrolar. Os outros elfos negros compartilharam seu sentimento, divertidos com as palavras de Thor. Este filho de Odin estava mesmo aconselhando-os a partir, alegando que, com a força do irmão, eles não seriam capazes de tomar o Éter? Poupar-se do constrangimento? Que ridículo! Eles pensaram que esse Asgardiano devia ser um idiota. Com o exército reunido, mesmo que o pai de todos, Odin, estivesse ali, ele teria que pensar duas vezes, sem falar no suposto irmão de Thor.
Se aquele irmão aparecesse, eles lhe dariam uma lição imediatamente, o fariam temeloso obedientemente e entregariam um éter. Mas quem exatamente era esse irmão de quem Thor estava falando? Enquanto Malek e os Elfos Negros tentavam descobrir quem era esse outro irmão Tony Stark, o Capitão América e os outros tinham alguns palpites. No segundo seguinte, o Capitão América perguntou surpreso: Thor, você está falando do herói vestido de branco? Pelo que eles sabiam, além de Loki, a única pessoa suspeita de ser irmão de Thor era aquele misterioso herói vestido de branco. Com certeza, sob o olhar de todos, Thor assentiu. Ao vê-lo concordar, Tony Stark e os outros ficaram atordoados. No segundo seguinte, eles olharam para Malek com expressões peculiares. Alguns super-heróis civis, junto com alguns espectadores à distância, começaram a sussurrar entre si. Esses alienígenas são loucos, querendo brigar com o herói vestido de branco? Eles ainda querem tirar alguma coisa dele? Meu Deus, pensei ter ouvido errado. Ao ouvir os murmúrios distantes dos humanos, Malek e os outros elfos negros ficaram surpresos. O que esses humanos fracos estavam dizendo? Ousavam dizer tais palavras? Com um exército tão grande, como poderiam deixar de roubar algo de uma pessoa? Esses humanos ignorantes e fracos certamente não achavam que os elfos negros fossem tão fracos quanto eles achavam? Ridículo! Ainda mais absurda era a ideia de que um único indivíduo pudesse enfrentar todo o seu exército. Malek achou isso ridículo, assim como os outros elfos negros. Lançando um olhar para Thor, Malek decidiu ignorá-lo e gritou: aquele que carrega o éter, eu sei que você está por perto. Tony e os outros ficaram atordoados. O herói vestido de branco estava por perto? Enquanto pensavam nisso, o som de passos ecoou de repente. O que? Todos, incluindo Malek, se viraram para olhar. Além dos presentes, Nick Fury e outros da SHIELD, assim como Odin, Endal e outros observando silenciosamente de Asgard, todos notaram a cena. Uma figura vestida de branco emergiu lentamente das sombras à distância. Tony e os outros reconheceram a figura. É realmente o herói vestido de branco? Um mutante nível ômega? Naquele momento, fosse Tony, outros super-heróis ou Nick Fury e sua equipe, todos ficaram chocados. Esse assunto estava realmente relacionado ao herói vestido de branco, e ele estava realmente por perto? Em Asgard, dentro da Sala do Trono. Usando o poder de Odin, uma imagem apareceu no palácio, refletindo a cena perto de Thor. Neste momento, Odin, sentado no trono, olhou para a figura de branco com emoções complexas, enquanto os olhos de Frigga estavam cheios de esperança. Infelizmente, como era apenas uma imagem e a distância era muito grande, eles não conseguiam sentir a presença, a linhagem divina ou poder divino da figura. Essas coisas só podiam ser verificadas quando a pessoa aparecia diante deles em carne e osso. Por enquanto, tudo o que eles podiam fazer era assistir. Apesar disso, Frigga sentiu uma ponta de preocupação. Aquela criança, com tantos elfos negros e o próprio Malek presente, a criança realmente conseguiria lidar com isso? Odin percebeu a preocupação dela e lançou-lhe um olhar tranquilizador, sinalizando que interviria se a criança estivesse em perigo. Sob os olhos de muitos, Sid saiu lentamente. Ao ver sua figura, Malek e os elfos negros à distância pareceram surpresos. Você é irmão de Thor, o herói vestido de branco? Malek olhou fixamente para a figura à sua frente, sua voz fria: Asgardiano, entregue o éter. Se não fizer isso, você não vai gostar das consequências. Malek acenou com a mão. No segundo seguinte, as naves de guerra no céu e os elfos negros levantaram suas armas de energia, mirando diretamente em Sid. Vendo isso, Sid permaneceu calmo, observando em silêncio. Embora ele não tenha demonstrado nenhuma resposta, os outros ficaram alarmados. Se esses caras atacassem, o chão inteiro não seria destruído? Ao ver que a figura de branco não tinha intenção de entregar o éter, a expressão de Malek ficou fria. Elimine-o. Com essas palavras, o ar se encheu com o rugido das armas. Bum bum bum. Rajadas de energia vermelha e raios laser foram disparados contra Sid. Ao ver isso, Tony e os outros ficaram assustados. Capítulo 218. Por um momento, o céu inteiro ficou quase completamente coberto por explosões de energia vermelha e raios laser. Todos esses ataques foram direcionados à figura de branco à distância. Tony e os outros ficaram atônitos enquanto assistiam. Especialmente porque o herói vestido de branco não fez nenhum movimento para se defender. O Capitão América e os outros ficaram perplexos. Malek e os outros elfos negros, por outro lado, estavam cheios de confiança. Se tantos ataques o atingissem, mesmo que aquele sujeito fosse asgardiano, ele ficaria ensanguentado e caído no chão. Eles quase conseguiam ver agora o Homem de Branco gritando em agonia, morrendo sob os incontáveis ataques. Entretanto, enquanto Tony Stark e os outros ficavam chocados, e Malek e os elfos negros sorriam, o que aconteceu em seguida deixou todos incrédulos. Bom, bom, bom. Inúmeras explosões de energia vermelha e raios laser atingiam continuamente a figura vestida de branco. Porém, à medida que se aproximavam dele, eles se transformavam. Cada explosão de energia vermelha e raio laser se transformou em uma bolha colorida. Por um momento, Malek e os outros sentiram como se estivessem segurando armas de brinquedo em vez de armas de energia. Como isso é possível? Malek ficou chocado. À distância, Tony Stark e os outros, incluindo Thor, também ficaram atordoados. Elas simplesmente se transformaram em bolhas? O que aconteceu? Estou tendo alucinações? Espera aí, eles estão usando armas de brinquedo agora?
Como se respondesse aos seus pensamentos, um brilho vermelho brilhou e uma cena incrível se desenrolou. As armas de energia nas mãos de Malek e dos elfos negros se transformaram em armas de brinquedo para crianças. Porra! Ao ver aquelas armas de brinquedo, Tony e os outros não conseguiram deixar de sentir uma sensação de familiaridade, como se já as tivessem visto nas mãos de crianças antes. Essa cena alucinante deixou muitas pessoas de boca aberta. No meio da multidão, o Capitão América pareceu perceber algo e murmurou: "Essa é a habilidade mutante de nível ômega do herói vestido de branco? Continua sendo tão assustador." Ao ouvir as palavras do Capitão América, Natasha e os outros ficaram repentinamente esclarecidos e completamente chocados. Quantas vezes isso já tinha acontecido? Não importava quantas vezes eles vissem isso, o poder de distorção da realidade diante deles nunca deixava de surpreender. Tal poder era realmente aterrorizante. Escudo. O diretor Nick Fury ficou surpreso. Esse poder pode ser usado livremente? Ele achou isso inacreditável. Inicialmente, ele pensou que o poder do herói vestido de branco devia ter algumas limitações, mas essa cena pareceu destruir suas suposições. Este herói vestido de branco parecia capaz de usar esse poder quase divino, que desafiava a realidade, a vontade. Por outro lado, o comandante Chitauri parecia ter pensado em algo, mas seu rosto permanecia cheio de choque. O éter, a joia da realidade? Impossível. O éter sozinho, sem a manopla e a joia do poder, não poderia ser usado para distorcer a realidade dessa forma. A joia da realidade era poderosa, mas o custo de usá-la era inimaginável. Portanto, ele acreditava que o poder que estavam testemunhando não vinha da joia da realidade. Afinal, esse tipo de habilidade de distorcer a realidade era algo que o herói vestido de branco já possuía. É a habilidade dele de novo? O comandante Chitauri ficou incrédulo. Na cena, os elfos negros ficaram agitados enquanto olhavam para as armas de brinquedo em suas mãos. Malek ficou inicialmente chocado, depois percebeu algo e perguntou incrédulo: "O éter? Você usou o éter? Impossível, Asgardiano. De onde você tirou tanta energia para alimentar o éter? Se o éter, a joia da realidade, fosse tão fácil de usar sem limites, ele já o teria usado para aniquilar Asgard há muito tempo. Ele não teria perdido para os deuses de Asgard." Então seu coração estava cheio de dúvidas. Antes que ele pudesse obter uma resposta da figura vestida de branco, outra pessoa à distância respondeu primeiro: "Do que esse cara está falando? Que éter? Essa não é a habilidade ômega do herói vestido de branco? Não importa quantas vezes eu veja isso, ainda é assustador." Ao ouvir as discussões, Malek ficou perplexo. "O quê? Habilidade ômega? Do que vocês, humanos fracos, estão falando? Habilidade ômega? Este é claramente o poder do éter." Tony e os outros ficaram confusos, sem entender por que esse alienígena estava confundindo a habilidade ômega do herói vestido de branco com o poder do éter. Naquele momento, segurando Mjolnir, Thor explicou: "O éter é a joia da realidade, uma das joias do infinito. Antes de ouvir, meu pai me contou sobre ela. Aparentemente, ela pode alterar a realidade." Joia do infinito? Então é isso. Quando Thor disse isso, Tony e os outros entenderam imediatamente. Após a Batalha de Nova York, eles ouviram o herói vestido de branco mencionar as joias do infinito. Entre as 6 joias, uma delas era a joia da realidade. Enquanto pensavam nisso, eles lançaram olhares surpresos para o herói vestido de branco. Será que o herói vestido de branco pode mudar a realidade por causa daquela pedra? Isso é bastante inesperado. Enquanto pensavam nisso, Thor balançou a cabeça e disse: "Mesmo antes da joia da realidade aparecer, meu irmão já conseguia alterar a realidade. E para a joia da realidade alterar a realidade, ela requer imensa energia, e não pode fazer mudanças permanentes. Por exemplo, aquela borboleta de antes, se tivesse sido transformada pela joia da realidade, já teria revertido. Não teria permanecido como está, muito menos teria vida. Só sei disso porque meu pai me contou. Senão eu também não saberia." Ao ouvir isso, Tony e os outros ficaram chocados. Então era essa a verdade? Eles pensaram. Na SHIELD, Nick Fury ouviu isso através do equipamento, e seus olhos mostraram uma pitada de decepção. Droga, que tipo de monstro era esse? Um poder ainda mais assustador que uma joia do infinito, que tinha energia ilimitada. Nick Fury não conseguia parar de pensar no Tesseract, mas só de pensar nisso, seu couro cabeludo formigava, e ele ficou ainda mais cauteloso com o herói vestido de branco. Na cena, os rostos de Malek e dos elfos negros continuavam mudando enquanto ouviam os humanos à distância. "Impossível. Filho de Odin, que bobagem você está dizendo? Isso é claramente o poder do éter." Malek se recusou a acreditar que esse poder de distorção da realidade era algo que a figura vestida de branco possuía sozinho. Ou melhor, o medo em seu coração o fez não querer aceitar essa resposta. Se o que o filho de Odin disse fosse verdade, então o poder da figura vestida de branco diante dele seria comparável, ou até mesmo superior, ao éter. Se isso fosse verdade, quão aterrorizante seria? Capítulo 219. Malek não queria acreditar. Entretanto, mesmo com apenas o éter a julgar pela exibição atual, eles provavelmente não eram páreo para ele. O pensamento fez seu peito arfar. Um Asgardiano usando algo que pertencia aos elfos negros contra eles. Sem o éter, ele gostaria de ver o que essa pessoa seria capaz de fazer contra eles. Já conseguia imaginar a visão daquele homem, impotente sem o éter, sendo torturado e gritando em agonia. Malek pensou amargamente.
Enquanto ele pensava nisso, a luz do sol no céu de repente se distorceu e se tornou anormal. O que? O escopo era tão amplo que até Malek, que estava perdido em pensamentos e cheio de relutância, imediatamente percebeu a anomalia. Em seu olhar chocado, assim como nos olhos atônitos de Tony e dos outros, a luz do sol em sua linha de visão se distorceu completamente. Depois, o céu escureceu abruptamente, ficando totalmente escuro. A luz solar infinita se condensou em um raio. Bum! No momento em que se condensou, o chão abaixo foi vaporizado, desaparecendo sem deixar vestígios. Percebendo isso, Tony murmurou: este raio de sol deve ter pelo menos 3.000 graus ou mais. 3.000 graus ou mais. O Capitão América e os outros ficaram abalados. Se antes eles não entendiam o que significava aquela temperatura, agora, ao ver o solo desaparecer, vaporizado até o nada, todos sentiram um arrepio no coração. Se atingisse uma pessoa, o ferimento seria inimaginável. Eles nem precisariam pagar pela cremação. E o culpado responsável por tudo isso? O olhar de todos se voltou. Sid, que estava originalmente de pé, agora tinha uma bola vermelha brilhante flutuando em sua mão. Ele levantou levemente a mão, e o feixe de luz à distância endureceu antes de se dispersar em um instante. Sob o olhar de Tony, Malek e outros, o feixe disperso se transformou em fios de luz, convergindo rapidamente para sua mão. O céu permaneceu escuro, com apenas sua mão brilhando. A luz e o calor infinitos estavam condensados naquela esfera brilhante, quase nada se dispersando, extremamente concentrados. Sid pairava no ar, segurando o que parecia um sol em miniatura. O sol brilhava com um brilho ofuscante, e ele parecia um deus do sol. Esse cara. Malek não conseguia acreditar. Só pela simples sensação do sol em sua mão, Malek se sentiu sufocado. Não apenas ele, os outros elfos negros sentiam o mesmo. Até mesmo o Gavião Arqueiro e os outros à distância sentiram seus corações acelerados. Como se sentisse a atmosfera tensa, Thor tentou, desajeitadamente, quebrar a tensão com uma risada. Haha, eu não te contei. Meu irmão, ele é o deus da luz, ele é. Ele perdeu a fala. Mesmo entre os deuses, seu irmão não era um pouco exagerado? Tão exagerado que o fez questionar tudo. Ao ouvir a explicação de Thor, todos ao redor ficaram ainda mais nervosos em vez de aliviados. O que Thor estava dizendo, Deus da Luz? Que se dane o Deus da Luz. Que tipo de Deus da Luz era esse absurdo? Eles não ousavam imaginar se aquele sol viesse em sua direção. Com esse pensamento, alguns deles começaram a correr, tentando desesperadamente fugir. Enquanto fugiam, Sid continuou flutuando no ar, com a brisa balançando suavemente sua gola. Naquele momento ele parecia um verdadeiro deus, segurando um sol, pensando se deveria ou não destruir toda a vida. Bom. No céu, os navios de guerra não afetados não aguentaram mais e lançaram ataques em conjunto. Inúmeras explosões de energia, raios laser e até bombas de buraco negro foram disparadas contra ele. Infelizmente, não importa o ataque, todos eles se transformaram em bolhas conforme se aproximavam. Sentindo o esgotamento contínuo da energia luminosa causada pela alteração da realidade com a joia da realidade, e o sol em sua mão se aproximando do limite de controle, Sid olhou para Malek e os outros à distância. Considerando que talvez não conseguisse eliminar completamente o inimigo, ele injetou uma grande quantidade de energia luminosa, ou luz divina, no sol. No segundo seguinte, ele moveu levemente a mão direita. Nos olhos arregalados de Malek e seus homens e nos olhares atordoados de Tony e outros em fuga, a luz ofuscante brilhou, engolfando Malek e seus seguidores enquanto fugiam. Sem emitir som, a luz cobriu tudo. Não. Olhando para a luz que envolvia tudo, Malek sentiu a crise da vida e da morte. Mas não importava o quanto ele resistisse, era inútil. A luz do sol ultrapassava seus limites. Era como estar na superfície do sol, o calor aterrorizante incinerando cada elfo negro, cada navio de guerra, e ele. Os elfos negros envoltos em luz estavam cheios de arrependimento e medo, seus pensamentos caóticos e gritos ecoando. Midard, tem alguém tão poderoso? Achei que não deveria ter gente poderosa aqui. Se eu soubesse, não teríamos vindo, esse cara é um monstro. Antes eles pensavam que tinham vindo para esmagar os Midardianos, para ver seu choque, seu medo e ouvir seus gritos. Mas em vez disso, eles de fato esmagaram alguns terráqueos, mas eles conheceram alguém ainda mais assustador do que eles? Choque, medo, gritos, ser esmagado, e era isso que eles estavam sentindo. Anteriormente, eles até pensaram em dar uma lição no inimigo, incutindo medo neles e obrigando-os a entregar o éter obedientemente. Mas descobriu-se que eles é que estavam loucos, que estavam sendo ensinados e forçados a temer. O que aqueles humanos disseram era verdade. Uma pessoa realmente poderia lutar contra todo o seu exército, e eles realmente não poderiam tirar nada daquela pessoa. Agora, eles se arrependeram de não terem dado ouvidos àqueles humanos. Eles poderiam ter ficado longe daquele monstro. No final, os tolos foram eles. Os corpos dos elfos negros foram carbonizados e queimados pela relutância, e Malek, na vanguarda, foi completamente vaporizado. No último momento de sua vida, a expressão de Malek era atordoada. Mesmo sem o éter, esse cara poderia facilmente matá-lo e acabar com seu exército. Eram eles que estavam sendo torturados? Quem estava gritando eram eles. Ao ouvir os gritos angustiados de seus companheiros elfos negros, o coração de Malek se encheu de relutância e descrença. Quando os Asgardianos se tornaram tão poderosos? Deus da Luz? Esse cara é o Deus da Luz? Como ele pode ser tão forte?
Com descrença, arrependimento e ódio por este chamado Deus da Luz, os Asgardianos, Odin e outros, Malek se dissipou completamente e foi vaporizado. Quando a luz finalmente desapareceu, o que apareceu foi terra queimada, corpos carbonizados e até navios de guerra meio derretidos. De longe, ainda era possível ver o tênue tom vermelho do metal derretido nos navios de guerra naufragados. Ficou claro o quão aterrorizantes as altas temperaturas foram para os elfos negros naquele breve momento. Observando isso, Cid apenas balançou a cabeça. Depois de todo esse esforço para condensar a luz do sol, ela só conseguiu atingir essa quantidade de potência. Embora Malek tenha sido vaporizado, foi principalmente porque ele recebeu atenção especial, com a maior parte da energia concentrada nele. O sol havia explodido em uma área muito grande, reduzindo significativamente seu poder. Todos os elfos negros que não foram alvos diretos tiveram seus corpos deixados intactos. Ainda assim, dizer que os outros elfos negros não receberam nenhuma atenção especial não era totalmente correto. Quando o sol explodiu, Cid controlou ligeiramente a direção dos respingos de luz solar, concentrando uma quantidade significativa nos elfos negros. Caso contrário, alguns dos elfos negros ainda poderiam estar vivos agora. Só se poderia dizer que a luz solar era mais adequada para ataques concentrados. Seu poder disperso era realmente fraco. Lançando seu olhar mais adiante para os navios de guerra restantes, Cid casualmente controlou a luz do sol. Bom, bom, bom. Os raios reapareceram, atravessando os navios de guerra em fuga. Em questão de momentos, o céu inteiro clareou. À distância, Tony e os outros estavam profundamente chocados. Esse cara, além daquela habilidade ômega aterrorizante, também tinha esse tipo de poder. Deus da Luz? Isso foi real? Capítulo 220. Olhando para a terra queimada diante deles, Tony Stark e os outros tinham expressões complexas. Nick havia mencionado antes que o estranho fenômeno de luz que apareceu na Terra recentemente poderia estar relacionado ao herói vestido de branco parado diante deles, alegando ser o Deus da Luz. Na época eles ficaram em dúvida, não acreditando totalmente. Mas agora, testemunhando seu controle sobre a luz do sol, eles começaram a acreditar que o fenômeno poderia de fato estar conectado a ele. Se isso fosse verdade, poderia significar que o herói vestido de branco estaria escondendo ainda mais poder? Só de imaginar a quantidade de força que seria necessária para cobrir toda a Terra com luz, eles ficaram abalados. Na SHIELD, observando a cena se desenrolar, o diretor Fury e o comandante Chitauri ficaram muito agitados. Parece que será difícil para meu mestre obter a joia da realidade agora. Preciso encontrar uma solução. O comandante Chitauri sentiu o peso da situação. Enquanto isso, Nick Fury se voltou para o agente que estava analisando os dados. Você calculou o alcance da anomalia da luz solar? Senhor, temos uma estimativa. O alcance foi de cerca de 3 quilômetros, respondeu o agente enquanto exibia as imagens. Na tela, a área onde o herói vestido de branco estava escureceu instantaneamente. Ficou claro nas filmagens que esse fenômeno durou até o momento em que o herói vestido de branco liberou o sol, momento em que tudo voltou ao normal. Enquanto assistia à filmagem, Nick Fury semicerrou os olhos, sentindo-se cada vez mais apreensivo. O Deus da Luz, Baldur. O nome por si só deixava claro que tipo de Deus ele era, e com tanto controle sobre a luz do sol, isso não surpreendeu Fury. Como Deus da Luz, seria estranho se ele não pudesse controlar o sol. O que realmente deixou Fury nervoso não foi apenas a ampla gama de seu controle, mas a possibilidade de que esse Deus estivesse escondendo ainda mais poder, e o fato de que ele poderia alterar a realidade. Depois de ler as histórias mitológicas de Baldur, o Deus da Luz, que a SHIELD havia reunido, Fury agora tinha ainda mais preocupações. Com um único olho brilhando com um pensamento não dito, Nick Fury se virou para o agente Hill, de terno preto. Agente Hill, como estão as armas de visco? Perguntou Fury sério. Eles estão quase prontos, respondeu o agente Hill. Entendo. Fury apertou os olhos, seus olhos refletindo algo ilegível. Ele não havia preparado armas de visco sem motivo. Folheando um livro marrom, Fury murmurou. Na mitologia asgardiana, Baldur, o deus da luz, é o segundo filho de Odin e Frigga. Ele era amado por todos os deuses nórdicos, radiante, incomparável, sua sabedoria era altamente louvada, e nenhum demônio ousava entrar em seu salão brilhante. Os olhos de Fury se estreitaram. Nos mitos, o deus da luz, Baldur, simplesmente por existir, podia aliviar os problemas de seus súditos. Mas nas partes posteriores da história, ele era frequentemente atormentado por pesadelos terríveis. Todas as noites, Baldur sonhava com sua própria morte. Quando Frigga, sua mãe, soube disso, procurou protegê-lo viajando pelos 9 reinos, pedindo a todos os seres que jurassem não machucá-lo. Sua graça moveu todas as coisas. Cada animal, cada elemento, cada desastre, cada planta, cada lâmina, até mesmo insetos. Exceto por uma única muda de visco, que crescia a leste de Valhalla. Era pequena e fraca demais para causar danos, então Frigga a ignorou. Mas foi aquele pequeno e fraco visco que se tornou a fraqueza fatal de Baldur e a causa de sua morte. No final, um galho de visco perfurou o coração do Deus da Luz e num instante, sua luz divina se apagou. Naquele momento, todos os 9 reinos sentiram o impacto da morte de Baldur. O sol perdeu sua luz e calor, e o mundo mergulhou na escuridão. A morte de Baldur prenunciou a chegada do Ragnarok, onde o dia seria inevitavelmente substituído pela noite, sinalizando o fim. Como uma arma de causalidade trazendo a destruição dos deuses.
Virando as páginas do livro de histórias, Fury murmurou: espero que isso funcione. Por causa desse mito, ele preparou especialmente muitas armas de visco, flechas de visco, balas misturadas com visco, bombas e muito mais. Fury acreditava que mitos não surgiam do nada. Talvez essa fosse a única fraqueza do herói vestido de branco. Se um dia o herói vestido de branco perdesse o controle, essas armas seriam a única maneira de combatê-lo. Quanto às consequências da morte de Balder, Fury instintivamente as ignorou. Ele não achava que fosse possível. Como o sol poderia simplesmente perder sua luz e calor, mergulhando o mundo na escuridão? Fury presumiu que parte do mito era exagerada. Com base no comportamento de Thor, os deuses asgardianos provavelmente não possuíam tais habilidades de alterar o mundo. De volta a Svartalfheim, os elfos negros restantes perceberam imediatamente o que havia acontecido. Eles até testemunharam as imagens da morte de seu líder. Isso não pode ser. Como isso pôde acontecer? Ao assistir à filmagem da morte de seu líder, os elfos negros ficaram chocados e aterrorizados. Um Midgard fraco tem um ser tão poderoso? Eles estavam cheios de ódio e medo por aquele que havia matado seu líder. Àquela altura, não tinham planos de pisar na Terra novamente. Agora a Terra foi marcada como uma zona proibida. Quanto a vingar seu líder e companheiros, teriam que esperar por outra oportunidade. Talvez um dia encontrassem o herói de branco enfraquecido, e só então agiriam. Mas por enquanto, ao ver o poder aterrorizante do herói vestido de branco, quase todos os elfos negros ficaram cheios de medo. Enquanto isso, em Asgard, os olhos de Frigga estavam cheios de surpresa. Poder divino. A expressão de Odin era séria, misturada com confusão. Do sol que a criança havia invocado no final, Odin sentiu traços de poder divino. Além disso, esse poder divino parecia estranhamente familiar. Parecia ser o mesmo poder divino transmitido pela família real de Asgard. Claro que, dada a distância, Odin não tinha certeza se havia percebido corretamente. Quanto à linhagem divina da criança, ou outros detalhes sobre sua natureza divina, eles também não puderam ser determinados a essa distância. Somente quando essa criança estivesse diante dele, Odin seria capaz de fazer um julgamento final. Ainda assim, com base no que ele já havia percebido, a atitude de Odin havia mudado. Espero que Thor possa trazer essa criança de volta para Asgard, murmurou Odin. Quando ele enviou Thor para Midgard, ele o instruiu não apenas a impedir o plano de Malek, mas também a trazer de volta a criança com poder divino para que Odin pudesse verificar sua identidade. Endal, que estava por perto, olhou para as expressões de Odin e Frigga e não conseguiu evitar mostrar um olhar compreensivo. Nesse momento, sua atitude em relação ao herói vestido de branco também mudou. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 221. Anteriormente, Thor estava no topo da lista com Loki vindo depois. Mas agora, o herói vestido de branco estava ainda mais à frente de Loki. Comparado ao odiado gigante de gelo Loki, Thor passou a gostar mais dessa pessoa, alguém que provavelmente possuía a linhagem real do pai de todos. Na Terra. Depois de examinar cuidadosamente para garantir que não havia retardatários e que todos os elfos negros tivessem sido eliminados, Sid relaxou um pouco. Com Malek e os outros elfos negros mortos, os problemas trazidos pela Joia da Realidade também desapareceram temporariamente. Depois disso, além de Thanos, não deve haver muitos outros me causando problemas. Pelo menos, não no curto prazo. Sid deu um suspiro de alívio. Em pouco tempo ele pôde se concentrar em melhorar sua força novamente. Pensando nisso, no segundo seguinte sua figura se distorceu, e seu corpo, flutuando no ar, começou a ficar transparente, prestes a entrar em um estado furtivo. Essa cena deixou Tony Stark e os outros boquiabertos. Furtividade? Quantas habilidades o herói vestido de branco possuía? Quando a figura de Sid desapareceu completamente no ar, Thor, parado no meio da multidão, finalmente reagiu, gritando com urgência: esperem, não saiam ainda. Tenho algo para conversar com vocês. Sid, que estava prestes a sair silenciosamente em modo furtivo, fez uma breve pausa ao ouvir as palavras de Thor. Num instante, ele soube o que Thor queria dizer. Ele provavelmente quer me persuadir a ir para Asgard, certo? Por um momento Sid hesitou. Ele naturalmente queria ir para Asgard, dados os muitos tesouros que havia lá. Uma das coisas que ele mais desejava era a manopla do infinito. No entanto, ele estava um pouco cauteloso com Odin. Se Odin decidisse atacá-lo, Sid não tinha certeza se conseguiria resistir. Apesar de Odin aparentemente estar envelhecendo e perto da morte, Sid sabia que era apenas uma aparência. O verdadeiro motivo foi que o corpo de Odin não conseguia mais conter seu poder divino em constante expansão, somado à morte futura motivada pela trama. Os deuses asgardianos só se fortaleceram com a idade. Quando Odin e o ancião ainda estavam vivos, até Thanos provavelmente hesitou em invadir a Terra por causa disso. E nos filmes, Odin também nunca se esforçou ao máximo. Sid acreditava que se Odin realmente lutasse com todas as suas forças, os resultados iriam além das expectativas de qualquer um. Mesmo agora ele não tinha certeza se conseguiria enfrentar o pai de todos, Odin. Afinal, o limite máximo do poder de Odin era um mistério, e o desconhecido era o mais aterrorizante. Na verdade, ele se sentia mais confiante em enfrentar a anciã do que Odin, pelo menos a anciã havia mostrado algumas de suas capacidades, e Sid tinha um bom entendimento de sua magia. Mesmo que terminasse em desastre, não seria tão imprevisível quanto enfrentar Odin. Ir para Asgard significaria correr o risco de enfrentar Odin, embora a probabilidade fosse pequena.
Sid hesitou. Depois de um tempo ele pensou, esqueça, vou esperar mais um pouco. Assim que minha luz divina, palavra divina e corpo divino forem aprimorados para o nível 5, irei para Asgard. A essa altura, ele já estaria confiante o suficiente. Claro, mesmo agora ele não estava sem chance contra Odin ou o ancião, só que ele não tinha confiança absoluta. Afinal, ambos escondiam muito bem sua verdadeira força, nunca a revelando completamente. Ainda assim, foi possível fazer uma estimativa. A deusa da morte, ela foi derrotada pelo gigante de fogo Surtur, e Surtur pôde destruir toda Asgard com um só golpe. E no entanto, até mesmo alguém como Surtur havia sido derrotado por Odin. Era simplesmente ultrajante. Honestamente, Sid não conseguia compreender quanta força Odin escondia, assim como não conseguia entender por que o ancião, que claramente possuía magia poderosa, nunca a usava. Dois velhos inimigos astutos. Decidindo encontrar Thor mais tarde, a figura de Sid se moveu e voou para longe do local, à distância. Vendo que ninguém apareceu no céu por um longo tempo, o rosto de Thor, cheio de expectativa, transformou-se em decepção quando ele murmurou, por que terminou assim? A princípio, ele pensou que seu irmão apareceria e que ele poderia trazê-lo de volta para Asgard com alegria. Mas agora as coisas eram completamente diferentes do que ele imaginava. Seu irmão o ignorava completamente. Eu ofendi de alguma forma? Thor murmurou em dúvida. Depois de perguntar e descobrir o motivo, Gavião Arqueiro consolou. Talvez o herói vestido de branco tenha seus próprios problemas e motivos. Da próxima vez, ele pode ir com você para Asgard. Barton está certo. Apesar das palavras de conforto de todos, Thor murmurou. Mas assim, estou preso na terra novamente. Viúva Negra e os outros ficaram confusos. Só depois de um tempo eles perceberam que, como a Bifrost de Asgard havia sido destruída, Thor devia ter usado algum método especial para chegar ali, e esse método especial claramente não podia ser usado com frequência e tinha algumas limitações. Enquanto conversavam, as notícias do que aconteceu em Nova York começaram a se espalhar pela internet. Fury não conseguiria esconder mesmo que quisesse, o incidente teve um impacto muito grande. Quando os internautas souberam que Nova York havia sido invadida mais uma vez, as discussões explodiram. Os Chitauri ainda não foram exterminados? Quem são esses caras agora? Alguém sabe exatamente o que está acontecendo? Como o incidente ocorreu em Nova York e houve relativamente poucas vítimas desta vez, muitas pessoas gravaram vídeos de longe. Quando esses vídeos foram publicados online, os internautas ficaram boquiabertos. Naturalmente, eles não estavam assustados com os alienígenas. Aqueles caras não eram muito diferentes do exército Chitauri. Eles estavam aterrorizados com o poder do herói vestido de branco. Ao assistir às cenas do herói vestido de branco distorcendo repetidamente a realidade, muitas pessoas sentiram seus corações tremerem de medo. Eles também viram a cena dele usando a luz do sol para destruir aqueles alienígenas. Ver o herói vestido de branco, que parecia um deus do sol, deixou os internautas atordoados. Aqueles que sabiam disso até vazaram algumas informações, revelando que o herói vestido de branco era na verdade o deus da luz. O herói vestido de branco também é o deus da luz? Nós só sabíamos que ele poderia ser um deus antes, mas ele é o deus da luz? Os internautas que não sabiam ficaram perplexos. Isso também deixou algumas pessoas com segundas intenções ainda mais cautelosas. Observando o herói vestido de branco demonstrar mais habilidades, o Dr. Bolívar e o diretor Alessandro ficaram com expressões sombrias apesar do choque. A força do herói vestido de branco aumentou ainda mais? Enquanto discutiam contramedidas e rumores circulavam por toda parte, Magneto e o Professor X também ouviram sobre o evento. Eles até ouviram rumores de que o recente fenômeno de luz que envolveu toda a Terra estava relacionado ao herói vestido de branco. Ao ouvir isso, Magneto e o Professor Xavier ficaram atordoados. Capítulo 222. Irmandade de Mutantes. As notícias que passavam na tela preta da televisão deixaram Magneto e Eric incrédulos. Incrível, um mutante de nível ômega é realmente tão poderoso? Eric ficou surpreso, assistindo às cenas na TV, onde o herói vestido de branco continuava alterando a realidade. Não importava quantas vezes ele visse aquilo, sempre ficava incrédulo. Especialmente o boato de que o estranho fenômeno de luz sobre a Terra, não muito tempo atrás, também estava relacionado ao herói vestido de branco. Outra habilidade de nível ômega? Ou é o poder de um deus? Magneto estava cheio de perguntas, sem saber se esse herói vestido de branco era um mutante ou um deus. Dos dois mutantes de nível ômega conhecidos, Messias era definitivamente um mutante, sem dúvida. Mas a identidade do herói vestido de branco permanecia um mistério. Ele simplesmente apareceu do nada. Será que ele é mesmo um deus? Magneto ficou inicialmente decepcionado, mas depois pensou em outra coisa. Ele poderia ser um híbrido? Corria o boato de que este herói vestido de branco era irmão de Thor. Seria ele filho de Odin e uma humana? Um deus e um mutante nível ômega? Caso contrário, seria difícil explicar por que Thor, também um deus, era tão fraco enquanto os poderes do herói vestido de branco eram tão avassaladores, a ponto de serem aterrorizantes. Claro, esses eram apenas seus pensamentos. A verdade real permanecia desconhecida. Ainda assim, comparado ao herói vestido de branco, Magneto preferia o Messias. Não apenas porque o Messias era, sem dúvida, um mutante de nível ômega, mas também porque nutria por ele uma afeição inexplicável. Mansão X. O professor, junto com Ciclope e os outros, também estavam assistindo às últimas notícias.
Todos tinham uma expressão de choque no rosto. Professor, o estranho fenômeno de há pouco estava realmente relacionado ao herói vestido de branco, murmurou Scott, Ciclope. Charles olhou para ele, hesitante. Ele não tinha muita certeza disso, mas se fosse verdade, ele não conseguia nem imaginar o poder aterrorizante que o herói vestido de branco possuía. Pensando nisso, ele se virou para a figura corpulenta ao seu lado. Logan, você poderia me ajudar a encontrar o Messias? Perguntou o professor X, preocupado. Logan ficou atordoado por um momento, depois assentiu. Ele sabia por que o professor fizera tal pedido. Além do Messias ser alguém que Logan conhecia, também era porque os mutantes não estavam em uma boa situação ultimamente, sendo frequentemente caçados por robôs sentinelas. Com sua força atual, eles não tinham esperança de lidar com os sentinelas, eles eram impotentes. Só o Messias conseguiria lidar com aqueles robôs sentinelas. Depois de se decidir, Logan conversou com Ciclope e os outros antes de se preparar para procurar o Messias no último lugar onde ele desapareceu. Enquanto eles agiam, o círculo de feiticeiros de Camartage também assistia ao noticiário. Em uma sala mal iluminada, Caecilius e uma dúzia de outros feiticeiros ficaram chocados, e suas expressões rapidamente ficaram sombrias. Era difícil para eles acreditarem que alguém tão poderoso pudesse existir, principalmente porque essa pessoa era inimiga deles. A ideia de perder o Tesseract e a Joia da Mente para ele recentemente só fez com que suas expressões ficassem mais sombrias. O Tesseract e a Joia da Mente foram levados por ele. Como vamos explicar isso ao grande demônio? Murmurou Caecilius preocupado. Por causa disso, Caecilius não ousou contatar o demônio proativamente por algum tempo, e o demônio também não os alcançou, o que só o deixou mais ansioso, com medo de que seu grande mestre já os tivesse abandonado. Enquanto isso, assistindo ao noticiário onde um transeunte especulou que o fenômeno recente estava relacionado ao herói vestido de branco, Caecilius e os outros ficaram ainda mais assustados. É claro que, em relação ao fenômeno exagerado, eles não queriam acreditar que isso tinha sido feito pelo herói vestido de branco e preferiam pensar que era obra de seu grande demônio, seu mestre. Enquanto várias facções discutiam o evento da invasão de Nova York, algumas pessoas comuns também faziam pequenos movimentos. Com a identidade de Sid como Balder, o deus da luz, totalmente exposta, a maioria das pessoas ficou com medo, intimidada e assustada. No entanto, uma pequena parcela sentiu entusiasmo e euforia. Essas pessoas estavam doentes, ansiavam por poder ou simplesmente admiravam seres e deuses fortes, na esperança de ganhar a atenção de uma divindade. Começaram a oferecer sua fé. Pode-se dizer que, com uma população grande, sempre haveria todo tipo de gente. Esse aspecto foi uma surpresa para Sid, porque, sem perceber, ele sentia uma força crescente de fé o cercando. Cada vez mais. Embora surpreso, Sid começou a absorver a informação. Por um momento, notificações do sistema continuaram aparecendo. Experiência em divindade mais 1. Experiência em divindade mais 1. As notificações continuaram chegando. O fluxo contínuo de fé estava levando sua divindade cada vez mais perto do limiar para subir de nível. Habilidade, divindade, 398-1000 nível 3. Ainda precisa de algum tempo. Sid murmurou. Calculando a velocidade com que a fé estava chegando, ele imaginou que ela estaria pronta para uma atualização na tarde seguinte. Claro que se o suprimento de fé aumentasse, isso aconteceria ainda mais cedo. Quanto a como a fé chegou até ele com apenas um pouco de reflexão, Sid soube a resposta. Pensando nisso, ele não pôde deixar de suspirar interiormente. Thor é realmente um cara legal. Sem sua boca grande espalhando a palavra, minha divindade ainda poderia estar no nível 1. Mesmo quando os deuses não se mostravam, havia pessoas que ofereciam sua fé, ainda mais quando um deus real estava tão obviamente presente. Naturalmente, pessoas comuns tentavam adorá-lo. Afinal, neste mundo nunca faltariam pessoas gananciosas. Sempre haveria aqueles tentando obter algo de uma divindade. Ele pensou nisso por um momento, depois fez uma pausa e murmurou. Isso não é totalmente verdade. No universo Marvel de fato havia céu e inferno, então não era como se milagres não existissem, ele apenas não os havia presenciado ainda. Havia até motoqueiros fantasmas, lobisomens, vampiros, múmias. Pensando nesses seres sobrenaturais, ele logo descartou a ideia. Além do céu, do inferno e de outras divindades com as quais se deve ter cuidado, os vampiros eram os que deveriam se preocupar se o encontrassem. Enquanto sua divindade se aproximava de um nível superior, Sid não ficou parado. Ele continuou canalizando a energia da luz dentro de si, esforçando-se para elevar seu poder divino e corpo divino ao nível 5 o mais rápido possível antes de partir para Asgard. Enquanto isso, ele murmurava uma série de palavras. Experiência de luz divina mais 1. Experiência do corpo divino mais 1. 1 vezes 1 é 1. Experiência da palavra divina mais 1. Simultaneamente, ele direcionou todos os seus pontos de energia para o progresso do desbloqueio, desbloqueando o progresso 71%. No segundo seguinte, o progresso do desbloqueio ficou borrado. Capítulo 223. Desbloqueando o progresso 74%. Sid se sentiu um pouco decepcionado. Será 75% ou 80% quando eu despertar uma nova habilidade? Eu me pergunto qual será a próxima habilidade. Enquanto lamentava, o tempo voou rapidamente e em pouco tempo a noite chegou. Embora sua divindade ainda não tivesse atingido o nível 4, sua palavra divina havia avançado para o nível 4 primeiro. Experiência da palavra divina mais 1.
Habilidade. Palavra Divina 0-2000 nível 4. Assim que a notificação apareceu, as palavras de Cid se tornaram mais profundas, misteriosas e perfeitas, cada vez mais próximas da verdadeira fala de um Deus. Ele até sentiu que poderia facilmente alterar sua voz e imitar os sons de outros seres. Cid ficou bastante satisfeito com essa habilidade, pois tornaria muito mais fácil se disfarçar como o herói vestido de branco sem mudar sua voz de forma estranha, e ninguém notaria nada em comum. Depois de testar sua voz, Cid pronunciou uma única palavra, luz. No momento seguinte, em harmonia com sua palavra divina, o canto escuro e isolado onde ele estava de repente brilhou intensamente. A escuridão foi penetrada enquanto uma luz branca ofuscante preenchia toda a área, engolfando tudo à vista. Em um segundo, a luz se espalhou por 100 metros, cobrindo inúmeras casas. Se não fosse pela reação rápida de Cid para impedir a propagação da luz, quem sabia a que distância ela teria chegado? Num instante, o raio de 100 metros foi como se uma granada de luz tivesse sido detonada. O brilho era ofuscante, mesmo para quem estava dentro dos prédios. Ah, o que está acontecendo? Merda! Gritos ecoavam junto com o som de objetos caindo caoticamente. Claramente, naquele breve momento, a claridade repentina causou desconforto, fazendo com que as pessoas derrubassem objetos e algumas até se machucassem. À medida que a luz diminuía, muitos dos afetados suspiraram aliviados, assim como Cid, que rapidamente deixou a área. À distância, ele ainda podia ouvir algumas pessoas xingando. Aquilo foi uma granada de luz? Droga, quem a detonou? Depois de deixar a área, Cid não pôde deixar de se maravilhar com o quão diferente era o quarto nível. O efeito da palavra divina havia aumentado drasticamente. Parece que devo tomar cuidado com minhas palavras de agora em diante, ou então. Cid balançou a cabeça. Após mais testes, ele descobriu que qualquer coisa relacionada à luz da qual ele falava inevitavelmente se tornaria realidade, embora o efeito não fosse permanente. Talvez no nível 5 eu tenha controle total, Cid refletiu, sentindo-se um pouco preocupado. Enquanto ele se preocupava e continuava praticando suas diversas habilidades, o tempo passou gradualmente e logo chegou a manhã seguinte. Em um campo gramado deserto, uma figura branca estava parada sob a luz do sol. Naquele momento, os olhos de Cid estavam cheios de expectativa. Depois que uma noite se passou, a força da fé cresceu mais e mais, levando sua divindade diretamente ao limiar da ascensão. No segundo seguinte, a notificação soou. Experiência em divindade mais 1. Habilidade. Divindade 0-2000 nível 4. Em um instante, Cid sentiu uma força misteriosa preencher todo o seu corpo. Sua carne, sangue, alma e espírito. Em apenas alguns momentos, enquanto a força preenchia seu ser, Cid sentiu que cada aspecto de si mesmo era fortalecido. Seu corpo divino se tornou mais forte, sua alma mais pura, seu espírito mais poderoso. No momento seguinte, um brilho vermelho apareceu em sua mão, o brilho da magia do caos. Cid sentiu que sua magia do caos havia se tornado muito mais forte. Levantando a mão casualmente, uma pedra do tamanho de um punho próxima foi instantaneamente envolvida em um brilho vermelho. No segundo seguinte, com um estrondo, a rocha se transformou em pó. Cid entrou em contemplação. Embora a magia do caos estivesse apenas no nível 4, ele estimou que poderia facilmente destruir um Thanos que não fosse uma joia do infinito. Mesmo aqueles robôs sentinelas, mesmo que se transformassem em formas metálicas, Cid imaginou que poderia destruí-los ou explodi-los em pedaços. Nada mal comparado a antes, quando a magia do caos tinha que ser usada em rajadas para lidar com os sentinelas, isso está muito melhor agora. Mesmo sem alterar a realidade, os robôs sentinelas devem ser fáceis de manusear. Depois de testar um pouco a força de suas várias habilidades, Cid mudou seu foco para sua área mais esperada, sua velocidade de voo. Segurando um cronômetro, no momento seguinte sua figura desapareceu de onde estava. Bum! Um estrondo sônico aterrorizante ecoou. Num piscar de olhos, Cid apareceu à distância. Olhando os dados exibidos no cronômetro, e após uma rodada de cálculos, a surpresa apareceu em seus olhos. No nível 3 de divindade, sua velocidade de voo mal chegava a 5,4 vezes a velocidade do som. Agora que sua divindade havia atingido o nível 4, sua velocidade de voo havia aumentado para 7 vezes a velocidade do som. 7 vezes a velocidade do som, hein? Essa velocidade. Cid achou isso satisfatório. Mais importante ainda, se sua divindade atingisse o nível 5, sua velocidade poderia ultrapassar 10 vezes a velocidade do som. Se sua luz divina também atingisse o nível 5, sua velocidade provavelmente dobraria. A expectativa encheu os olhos de Cid. Mesmo em sua velocidade atual, a menos que fosse observado de uma grande distância, nenhuma pessoa comum conseguiria vê-lo se mover quando estivesse por perto. Para ser mais específico, sua velocidade atual já havia ultrapassado a de uma bala comum. Com isso em mente, ele continuou canalizando a energia da luz dentro de si, esforçando-se para levar a luz divina ao nível 5 o mais rápido possível. Enquanto canalizava a energia, Cid casualmente mudou de roupa. A fama do herói vestido de branco era avassaladora, então ele aproveitou a oportunidade para trocar para o traje do Messias. Quando a tarde chegou, enquanto Cid se movia silenciosamente, ele de repente avistou uma tela em uma loja exibindo algumas imagens à distância. O olhar de Cid se voltou para lá e ele viu um velho conhecido. Lá estava ela, vestida com um vestido rosa claro, o rosto levemente maquiado. Irina estava falando. Olá a todos! Quanto tempo! Hoje Irina traz boas notícias.
Irina piscou brincando e disse: o que é exatamente? Deixe-me mantê-la em suspense, será revelado em breve. Assistindo à transmissão de Irina na tela, Sid imediatamente franziu a testa. Num instante, seu instinto lhe disse que o que quer que aquela mulher estivesse dizendo não era bom. Ou melhor, não foi bom para ele. No momento em que pensou nisso, o lojista lá dentro começou a xingar Irina. Ao mesmo tempo, uma cena inesperada aconteceu. Um homem musculoso em uniforme militar com uma presença imponente apareceu de repente 5 metros à direita de Sid. Sid imediatamente ficou cauteloso. Ele se lembrava claramente de que não havia ninguém ali há um momento. Este homem parecia ter teletransportado para cá? No momento em que ele pensava nisso, enquanto permanecia em guarda, algo inesperado aconteceu. Uma força de energia espacial surgiu. Num piscar de olhos, Sid se viu transportado para longe de seu local original, agora em um deserto. Antes que ele pudesse observar o ambiente ao seu redor, uma sensação de perigo o envolveu. Capítulo 224. A expressão de Sid mudou ligeiramente. Instintivamente, ele imediatamente usou a transferência espacial. Experiência de transferência espacial mais 1. Num instante, sua figura desapareceu do local e reapareceu a 10 metros de distância. Ele brilhou novamente, usando transferência espacial pela segunda vez. Ao mesmo tempo, uma sensação de perigo tomou conta dele. Estrondo. Uma explosão terrível ocorreu e uma onda de calor intenso se espalhou. Experiência de escudo de rebote mais 1. Experiência de escudo de rebote mais 1. Isto é uma bomba? Olhando para as chamas e o calor que se aproximavam, Sid imediatamente convocou 4 escudos de rebote de nível 4 para se proteger. Após completar essas defesas, a explosão o engolfou. Em questão de momentos, a onda de choque se espalhou por 800 metros, destruindo tudo em seu caminho. Plantas e animais foram destruídos, e várias camadas de terra foram arrancadas. Enquanto essa cena se desenrolava em uma base militar longe do local da explosão, um grupo de militares americanos, incluindo alguns operadores de equipamentos de monitoramento, observavam a explosão em suas telas com olhos brilhantes. O general Luke elogiou um soldado próximo, dizendo: Leonard, você se saiu bem. O homem elogiado, vestido com uniforme militar, alto e forte, com uma aura de soldado experiente. Não era outro senão o homem que havia aparecido ao lado de Sid mais cedo. Aparentemente, logo após usar sua habilidade de teletransporte para levar Sid para o deserto, Leonard se teletransportou de volta instantaneamente. Diante dos elogios do general Luca, Leonard respondeu modestamente com algumas palavras humildes. Observando a explosão se espalhar por centenas de metros na tela, com o Messias envolvido pela explosão, Leonard sentiu-se orgulhoso e confiante de que o alvo estava morto. Com uma explosão tão vasta, o Messias não teria conseguido escapar. Pego de surpresa e submetido a uma explosão tão poderosa, até mesmo o mutante de nível ômega estaria condenado. O rendimento da bomba também foi meticulosamente calculado. Muito mais poderoso do que o míssil que o Messias resistiu da última vez. De acordo com os cálculos do pessoal, o Messias estava definitivamente morto. O valor excedeu em muito seus limites defensivos. Mutante nojento nível ômega ou não, você ainda acaba morto pela nossa tecnologia. Não importa o quão poderoso você seja, você ainda é de carne e osso. Vamos ver como você resiste a essa explosão. As dezenas de soldados presentes estavam todos sorrindo, discutindo entre si, olhando esperançosos para a tela, como se já tivessem visto os restos mortais do Messias serem destruídos. Enquanto vários generais e oficiais discutiam e observavam, Irina, que tinha acabado de começar sua transmissão e já havia deixado todos em suspense, mudou a filmagem para a explosão. Olhando para centenas de metros de explosão agora na tela, inúmeros espectadores assistindo à transmissão ao vivo mostraram expressões de choque e surpresa. O que é isso? Uma explosão? O que Irina está fazendo mostrando isso? Enquanto inúmeras pessoas comuns e até mesmo alguns super-heróis e vilões ficavam confusos, Irina sorriu e explicou. Essa explosão foi orquestrada pelos militares. No centro da explosão está o mutante de nível ômega Messias. Com um alcance tão grande, até mesmo o Messias, sendo um mutante de nível ômega, deve perecer na hora hehe. Ouvindo a doce voz de Irina, inúmeras pessoas de repente entenderam e ficaram animadas ao assistir à explosão. Será que o Messias finalmente está morto? Muitos que temiam os mutantes esperavam que sim. Torre Stark. Uma hora antes, após receber a prévia da transmissão ao vivo de Irina, Tony, que inicialmente estava apenas curioso para saber o que ela estava fazendo, assistiu à transmissão. Seu rosto mudou instantaneamente. Naquele momento, ele sentiu desdém e vergonha das ações dos militares. Que tipo de meios desprezíveis eles usaram para lidar com o Messias, apenas uma criança? Observando a explosão se espalhar por 800 metros, até mesmo Tony Stark não tinha certeza se o Messias sobreviveria. Mesmo para um mutante de nível ômega, suportar uma explosão tão aterrorizante de frente. A julgar pelos dados da última vez que o Messias resistiu ao míssil, Tony suspirou interiormente. Nesse momento, além de Tony, o Capitão América e sua equipe, além de Magneto e o Professor X, também assistiam à transmissão de Irina. Steve Rogers e os outros tinham sentimentos mistos. Magneto e o Professor X, comparados a eles, estavam visivelmente mais preocupados.
Como os dois únicos mutantes de nível ômega do mundo, os mais fortes entre os mutantes, eles não queriam que o Messias morresse. Além da conexão de serem mutantes e de não quererem perder um dos seus, eles também tinham sentimentos pessoais. Eles tinham um estranho sentimento de carinho pelo Messias. Mística, Raven, Wolverine, Logan e outros também assistiam à transmissão, ansiosos. Será que o Messias realmente? Kamar-Taj. Após o incidente envolvendo o herói vestido de branco, Caecilius e os outros feiticeiros estavam monitorando de perto o mutante de nível ômega, e agora seus rostos estavam cheios de arrependimento. Aquele jovem, que também era chamado de mutante nível ômega, assim como o herói vestido de branco, vai morrer? Caecilius e os outros balançaram a cabeça. Parecia que havia diferenças até mesmo entre os mutantes de nível ômega. O Messias e o herói vestido de branco não eram a mesma coisa, o Messias era mais fraco. O herói vestido de branco, que havia pegado seu Tesseract, parecia muito mais forte. Enquanto pensavam nisso, as consequências da explosão gradualmente se dissiparam e a poeira baixou. A cena no centro da explosão lentamente apareceu. Percebendo isso, a apresentadora Irina curvou seus lábios vermelhos brilhantes, sorrindo enquanto dizia: "A cena à sua frente são as boas novas que tenho para você." Mas antes que pudesse terminar, a cena revelada no centro da explosão a deixou sem palavras. Ela ficou ali boquiaberta, olhando incrédula para a imagem que emergia da explosão. Uma grande cratera com centenas de metros de largura se estendia à frente deles. Lá dentro, tudo havia sido destruído, exceto uma única figura. Era uma figura vestida de preto, completamente ilesa. Ele flutuava silenciosamente no ar, sem nenhum sinal visível de ferimento, suas roupas não estavam nem um pouco danificadas. O Messias realmente suportou uma explosão tão terrível? E até suas roupas ficaram intocadas. Ah! Irina gritou, incapaz de acreditar no que via. Não apenas ela, na misteriosa base militar, as dezenas de oficiais que esperavam ansiosamente que o Messias fosse explodido em pedaços estavam todos incrédulos. Impossível! Como o Messias poderia resistir a uma explosão tão grande? Até mesmo o mutante de nível ômega ainda é de carne e osso. Capítulo 225. É claro que a razão pela qual eles ficaram tão chocados e incrédulos foi principalmente porque seus cálculos mostraram que o poder da explosão excedia em muitos limites do Messias. Em outras palavras, o Messias não deveria ter sido capaz de resistir. A cena diante deles era completamente diferente do que eles haviam calculado. Você deve saber que da última vez, quando o Messias foi perseguido e bombardeado por mísseis, ele acabou coberto de fuligem, com as roupas em farrapos e parecendo extremamente esfarrapado, como se mal conseguisse se segurar. Se não fosse por ele ter se retirado para a cidade no final, talvez. Agora, essa explosão cobrindo mais de 800 metros causou uma destruição muito maior do que os repetidos bombardeios de mísseis da última vez. Mas o Messias não só não estava coberto de fuligem ou com roupas esfarrapadas, como suas roupas nem sequer estavam danificadas. A diferença entre esta vez e a última foi enorme. As dezenas de oficiais militares e alguns generais ficaram incrédulos. O que diabos estava acontecendo? Enquanto eles duvidavam do que viam, o Messias pairava silenciosamente no ar e também surpreendeu Tony Stark na Torre Stark. O que estava acontecendo? Ver o Messias ileso estava completamente além de suas expectativas. Segundo seus cálculos, o Messias não deveria ter suportado essa explosão. Se o Messias tivesse desaparecido do centro da explosão teletransportando-se, não teria ficado tão surpreso. Mas agora, era evidente que o Messias havia suportado a explosão de frente. Isso era completamente diferente do que ele imaginava. Mesmo que o Messias tivesse conseguido escapar, teria ficado gravemente ferido, talvez até à beira da morte. Merda! Tony Stark ficou atordoado. Além dele, os outros Vingadores que assistiam à transmissão de Irina ficaram igualmente chocados. Magneto e o Professor X soltaram um suspiro de alívio antes de expressar seu espanto. Incólume, os dois ficaram maravilhados. Kamar-Taj. Caecilius e os outros feiticeiros ficaram em choque. Este Messias saiu completamente ileso? Esse era o poder do outro mutante de nível ômega? Não é de se admirar que esse jovem também fosse chamado de mutante nível ômega. Esse poder era realmente impressionante, eles pensavam. Naquele momento, inúmeros espectadores que assistiam à transmissão sentiram sua excitação inicial desaparecer, substituída por uma expressão de espanto. A explosão, que parecia assustadora para eles, tinha sido bloqueada assim tão fácil. Ambos ficaram chocados e confusos, mas logo cederam à raiva. Irina, é essa a surpresa que você nos prometeu? Como você explica isso? Você não disse que o Messias já deveria estar morto? Irina, você é um lixo. Depois que o choque passou, os espectadores desabafaram sua raiva contra Irina. Claro, Irina estava ciente da raiva do público e rapidamente os tranquilizou. Não se preocupem, meus queridos espectadores. Os preparativos militares estão longe de terminar. Depois que ela disse isso, Tony e os outros, assim como os espectadores, demonstraram surpresa e confusão. Houve mais preparativos? No segundo seguinte, eles viram Irina sorrir e dizer: "Todos se lembram da última vez que o Messias foi bombardeado por mísseis?" O público ficou surpreso. Claro, eles conheciam aquele incidente. Foi um dos raros momentos em que o Messias pareceu tão patético, e eles nunca o tinham visto em uma situação tão desesperadora antes. Irina continuou sorrindo. Da última vez, o Messias aguentou. Desta vez, definitivamente não aguentará.
Preparamos um grande número de mísseis, muito mais do que da última vez, o suficiente para destruí-lo. Assim que ela terminou de falar, suas palavras foram imediatamente validadas. Quase no mesmo instante em que o Messias foi visto ileso, vários mísseis brancos voaram à distância. Densamente compactados e contínuos, eles se estendiam muito além do horizonte. Ao ver isso, os espectadores sentiram uma nova sensação de entusiasmo, enquanto Charles Xavier e outros sentiram o coração afundar. O que os preocupou ainda mais foi o comentário de Irina feito com um sorriso, e desta vez, considerando a falha da última vez, há algumas diferenças nos mísseis. Eles não são apenas mais poderosos, mas também atingem o alvo em velocidades muito maiores, quase 6 vezes a velocidade do som. Muito mais rápido do que os mísseis usados da última vez. Com mísseis tão rápidos, o Messias não tem como escapar. Só um resultado o aguarda. Irina falou com confiança, seu rosto cheio de segurança. Ao ouvir isso, os olhos dos espectadores brilharam. 6 vezes a velocidade do som? Meu Deus, o Messias definitivamente acabou. Em tal velocidade, quem conseguiria desviar? Desta vez, o Messias está realmente acabado, haha. Os espectadores ficaram em alvoroço, maravilhados com a velocidade do míssil. Neste momento na Torre Stark, Tony Stark suspirou. Embora a velocidade do míssil mencionada por Irina não fosse nada inimaginável, ele conhecia muito bem a velocidade de voo do Messias, ele até a havia calculado diversas vezes. Como Irina disse, o Messias não seria capaz de se esquivar. Claro, isso não quer dizer que a velocidade do Messias fosse deficiente. Alcançar a velocidade do som como entidade biológica já havia surpreendido Tony Stark e abalado sua compreensão da física. Só que em termos de velocidade, a tecnologia levava vantagem. Como a carne e o sangue poderiam superar as máquinas de aço. Enquanto pensava nisso, os sentimentos de Tony ficaram conflitantes. Ele sabia que o Messias talvez não conseguisse sobreviver desta vez. O local era claramente um deserto, longe de qualquer cidade. Os militares claramente planejaram isso bem. Enquanto Tony permaneceu em silêncio, o Capitão América e os outros chegaram a conclusões semelhantes, sentindo-se profundamente em conflito. Irmandade de mutantes. O rosto de Magneto Eric mudou drasticamente, e ele sentou-se ereto. Mansão X. A expressão de Charles mudou, tornando-se resoluta. Ele imediatamente pediu a Scott, que estava ao seu lado, para levá-lo à câmara do cérebro. Isso era algo que ele não deveria fazer, mas para salvar a vida do Messias. Ele não teve escolha a não ser usar o cérebro para tentar controlar os pensamentos daqueles militares e impedi-los de lançar mais mísseis. Mesmo que isso levasse a retaliações contra os mutantes, ou mesmo que os militares tentassem eliminá-lo, ele precisava agir. Precisava impedir que os militares matassem o Messias. Não era apenas porque o Messias representava algo significativo entre os mutantes, mas também porque, em seu coração, Charles não queria que aquele jovem morresse. Suspiro, espero chegar a tempo. Assistindo à transmissão ao vivo, o professor X ficou preocupado. Ao lado dele, Logan e outros também estavam nervosos enquanto cercavam Charles e se dirigiam para a câmara do cérebro. Enquanto isso, em Camartage, Caecilius e os outros feiticeiros suspiravam. Parecia que dos 2 únicos mutantes de nível ômega, um estava prestes a morrer. Capítulo 226. Assim como Irina estava cheia de confiança e os espectadores estavam impressionados com a velocidade dos mísseis Mach 6, acreditando que o Messias estava acabado. Tony ficou em silêncio, o rosto de Eric mudou, e o professor Charles ficou ansioso, querendo correr para a sala do cérebro para tentar salvar o Messias. Enquanto isso, os feiticeiros de Camartage lamentavam que um dos 2 únicos mutantes ômega estava prestes a morrer, enquanto os mísseis se aproximavam do Messias. Justo quando todos imaginavam o Messias lutando contra os mísseis e eventualmente sucumbindo a eles, uma cena surpreendente apareceu. Nas imagens transmitidas, Messias olhava na direção de onde os mísseis vinham, aparentemente observando-os. No segundo seguinte, sua figura ficou borrada. Com um movimento rápido, o Messias desapareceu de sua posição original. O que aconteceu? O técnico pareceu chocado e rapidamente diminuiu o zoom na transmissão ao vivo. À medida que a visão se expandia, todos finalmente viram o que havia acontecido. Uma figura negra voava a uma velocidade incrível no céu. Atrás da figura negra, os mísseis seguiam de perto como uma sombra, mas não importava o quanto eles perseguissem, eles não conseguiam alcançar a sombra em movimento. Aquela figura negra é... O rosto de Irina congelou, tomado pelo choque. É o Messias? Ele está voando? Estou vendo coisas. O Messias está voando mais rápido que os mísseis? Esses mísseis não estão se movendo a Mach 6? O que está acontecendo? Os espectadores ficaram incrédulos, atordoados, observando os movimentos erráticos do Messias, semelhantes aos de um OVNI no céu. Torre Stark. Tony ficou estupefato e ao lado dele, Pepper Potts cobriu a boca, exclamando instintivamente, Tony, meu Deus! Aparentemente, ela percebeu algo e ficou extremamente chocada. Ao ouvir sua exclamação, Tony se recuperou rapidamente, dizendo imediatamente, Jarvis, calcule a velocidade exata dos mísseis e do Messias. Sim, senhor. Jarvis respondeu. Logo, Jarvis estimou os dados e disse, Senhor, com base nos cálculos, esses mísseis estão se movendo a aproximadamente Mach 5,9, e a velocidade do Senhor Messias é. Na tensão entre Tony e Pepper, a voz de Jarvis continuou. Mach 7. Assim que as palavras saíram, Tony e Pepper ficaram impressionados.
A velocidade do Messias realmente ultrapassou a dos mísseis. Mach 7, Jarvis, você tem certeza? Tony estava questionando a realidade. Se ele se lembrava corretamente, a última vez que Messias foi perseguido por mísseis, sua velocidade nem sequer atingiu a velocidade do som. Então, o que estava acontecendo agora? Mach 7? Originalmente, em sua imaginação, a velocidade do Messias não poderia superar aqueles mísseis. Ele logo seria capturado e então, agora, a velocidade de um ser vivo ultrapassava a daqueles mísseis metálicos, chegando a Mach 7? Seria isso razoável? Tony ficou perplexo. De repente, ele pensou em algo e questionou a realidade mais uma vez. O rumor do Messias se fortalecendo com o tempo, sem limites visíveis para seu potencial. Seria verdade? A velocidade do Messias aumentou para Mach 7 em tão pouco tempo? Tony não conseguia acreditar. Ele preferia pensar que tudo era uma ilusão do que acreditar em uma existência tão absurda. Irmandade de mutantes. Magneto se levantou, seu corpo enrijecido, boca aberta, olhos arregalados. Esse garoto. Estou vendo coisas. Aparentemente, ele percebeu algo. Mansão X. Logan e os outros estavam levando o Professor X às pressas para a sala do cérebro e estavam quase lá. Nesse momento, tanto Ciclope Scott quanto Logan e os outros, todos pararam sem perceber, olhando atordoados para a transmissão no tablet do professor. Os mísseis Mach 6 não conseguiram alcançar o Messias? Professor, há algo errado com a transmissão ao vivo? Perguntou Ororo cautelosamente. Sim. Logan concordou incrédulo. O professor Charles deu um sorriso irônico e disse, acho que não estamos enganados. É assim que funciona a transmissão ao vivo. Messias, sua velocidade. Ele parou de falar, seu coração cheio apenas de choque. Logan e os outros ficaram emocionados. Naquele momento, o professor X murmurou, acho que subestimamos o potencial do Messias. Logan e os outros ficaram atordoados, ao mesmo tempo surpresos e confusos. Eram todos mutantes, então por que o Messias era tão incrível? Seria esse o poder de um mutante ômega? Eles pensaram, sentindo-se invejosos e amargos. Enquanto isso, em Camartage, todos os feiticeiros estavam se sentindo inquietos. A velocidade do Messias era realmente maior que a dos mísseis? Caecilius suspirou. Não é de se admirar que esse Messias seja chamado de mutante ômega, assim como o Cavaleiro Branco. Com uma velocidade tão exagerada, ele era realmente anormal. Não importa quanto tempo praticassem magia, eles nunca conseguiriam atingir uma velocidade tão desumana. Naquele momento, os espectadores comuns começaram a entender o que estava acontecendo. Isso não pode ser real. É falso. Não tem como o Messias ser tão rápido. Os mísseis nem conseguem nos alcançar. Isso está além de Mach 6? Quão rápido é isso? Enquanto os espectadores estavam incrédulos, Sid, que desviava dos mísseis sem esforço, estava de bom humor. De fato, com o aumento de velocidade, esses mísseis antes ameaçadores não eram mais uma ameaça. Flutuar e voar dentro de um certo alcance era um estado estável, com quase nenhum consumo de energia. Nessas circunstâncias, ele conseguia circular ao redor desses mísseis por dias. Com a velocidade desses mísseis, não havia como eles nos alcançarem. E quando o combustível acabasse, eles seriam destruídos sem nenhuma ação da parte dele. Claro, isso era apenas um pensamento. Ele não planejava manter esses mísseis por perto para sempre. Além de se preocupar que prolongar as coisas levaria os militares a trazer mísseis mais rápidos, ele também não queria continuar recebendo ataques sem revidar. Capítulo 227. O vento uivava ao redor dele. Os olhos de Sid brilharam enquanto pensamentos se formavam em sua mente. Ele olhou para os mísseis que o perseguiam e observou silenciosamente a direção de onde eles vinham. Então, sem chamar a atenção de ninguém, seus movimentos começaram a mudar sutilmente, aproximando-se da direção de onde os mísseis foram lançados. 8 quilômetros adiante, em uma base militar, um grupo de oficiais e funcionários de repente empalideceu. Nada bom, esse Messias está tentando. Estava claro que eles perceberam o que Sid pretendia fazer. Mas mesmo tendo percebido, era tarde demais. Só lhes restava assistir enquanto o Messias voava em direção à sua base militar. Disparem mísseis para interceptá-lo. Dezenas de oficiais na base gritaram em pânico. Sob seus olhos atentos, quase 100 mísseis foram disparados, todos direcionados ao Messias à distância. Ao ver isso, tanto os policiais quanto os funcionários respiraram aliviados. Se o Messias tivesse simplesmente fugido sem uma trajetória previsível, não haveria nada que pudessem fazer. Agora que o alvo do Messias estava claro, indo direto para eles, parecia que desviar da avalanche de mísseis seria difícil. Se tentasse evitá-los, seria forçado a recuar. Se continuasse em direção à base, certamente um daqueles muitos mísseis o atingiria. Se apenas um míssil o atingisse, a velocidade do Messias seria reduzida e com mais ondas de mísseis se aproximando, como ele poderia resistir a elas? O Messias poderia muito bem morrer. Afinal, aqueles mísseis eram diferentes dos usados da última vez. Eram muito mais poderosos. Em tais circunstâncias, com tantos mísseis o bombardeando, até um deus cairia, quanto mais o Messias, um mutante de nível ômega. Enquanto imaginavam o resultado, o pessoal da base rapidamente empacotou seus pertences, preparando-se para evacuar. Enquanto se preparavam para evacuar, Sid franziu a testa enquanto olhava de longe para a barragem de mísseis que se aproximava. No momento seguinte, após um breve pensamento, sua expressão ficou fria. Ele olhou para o sol escaldante e ignorou os mísseis.
Tentando se esquivar ao máximo, continuou voando em direção à base militar sem mudar de direção. 5 quilômetros, 4 quilômetros, 3 quilômetros. Sid continuou se aproximando da base militar. Enquanto isso, vendo Messias voando direto em sua direção sem qualquer hesitação, os oficiais e funcionários que se preparavam para evacuar ficaram com expressões atordoadas. No segundo seguinte, porém, sua surpresa e pânico se transformaram em alegria. Quando Messias se aproximou da base a 2 quilômetros de distância, os operadores dos mísseis detonaram os mísseis. Os mísseis explodiram, um após o outro. Bum bum bum. Ondas de choque aterrorizantes irromperam chamas, ondas de calor e estilhaços de alta velocidade, todos explodindo em direção ao Messias. Por um momento, o céu pareceu estar cheio de fogos de artifício. A figura veloz de Sid foi de fato afetada pelas explosões dos mísseis, e sua velocidade diminuiu um pouco. Ao ver isso, os militares ficaram muito felizes. Irina, que estava de péssimo humor devido à reação pública, também teve seus olhos brilhando. Sob os olhos atentos de inúmeros espectadores e de Tony, o míssil finalmente atingiu Sid. Bum! Uma explosão aterrorizante envolveu a figura de Sid. O Messias estava acabado. Ao ver os inúmeros mísseis seguindo atrás, tanto os oficiais da base militar quanto a anfitriã Irina sentiram uma onda de entusiasmo. Os espectadores comuns que odiavam mutantes também sorriam. Torre Stark. Tony estava confuso. Não conseguia entender por que Messias agiu tão impulsivamente quando poderia ter escapado com sua velocidade e se vingado mais tarde. Ele olhou para centenas de mísseis se aproximando do Messias em alta velocidade e ficou em silêncio. Esse garoto. Tantos mísseis. Diante de tal bombardeio, nem mesmo Messias, o mutante de nível ômega, sobreviveria. Naquele momento, Charles e outros ficaram ansiosos, enquanto Caecilius e outros em Camartage ficaram em choque. Eles nunca esperaram que a situação piorasse tão rapidamente. Enquanto estavam absortos em seus pensamentos, inúmeros mísseis explodiram simultaneamente. Bum bum bum. As ondas de choque inimagináveis se espalharam rapidamente pelo ar. Messias. Enquanto os oficiais comemoravam, Irina soltou um suspiro de alívio, os espectadores se maravilhavam com as explosões dos mísseis e Charles e outros se preocupavam. Quando de repente uma luz ofuscante apareceu. O sol lá em cima pareceu brilhar mais forte. Instantaneamente a luz se expandiu a uma velocidade espantosa. A onda de choque da explosão em expansão congelou, e então tudo, chamas, ondas de choque e estilhaços em alta velocidade, começou a se desintegrar, dissolver e desaparecer. Num piscar de olhos, a extensa onda de choque da explosão desapareceu. No céu, havia apenas uma figura suspensa silenciosamente, irradiando luz brilhante, exalando uma aura de majestade misteriosa, como se estivesse se fundindo com toda a criação como uma divindade. Se fosse só isso, já seria impressionante. Mas, depois de obliterar as ondas de choque do míssil, a luz continuou se expandindo sem parar. A uma velocidade incrível, espalhou-se por toda a distância. Tudo em seu caminho, sujeira, plantas, animais, metal, se transformou em partículas, dissolvendo-se rapidamente no nada. 1 quilômetro, 2 quilômetros, estendia-se até a base militar. Os funcionários e oficiais, que estavam comemorando com entusiasmo como se tivessem visto o Messias sendo bombardeado até a morte, olharam fixamente para a luz que apareceu diante deles. Impossível, murmurou um oficial. Não, isso não pode ser real. Sob seus olhares aterrorizados e vagos, tudo na base começou a se desintegrar, pedaço por pedaço. Quando voltaram à realidade, tudo na base havia desaparecido, metal e tudo. Naquele momento, somente eles permaneceram, deixados deliberadamente para vivenciar lentamente sua própria morte. Ah! Gritos aterrorizados ecoaram. Os policiais e funcionários olhavam fixamente para seus corpos enquanto eles desapareciam lentamente. Ainda estávamos a 2 quilômetros de distância. Não. Em desespero e descrença, eles só podiam assistir enquanto seus corpos se transformavam em nada. Assistindo a cena transmitida, Tony e os outros ficaram atordoados. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.